Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia, você que está nos assistindo. Bom dia, Derek. Bom dia, Almir Júnior. A gente está aqui hoje com o Almir Júnior, que é o gestor do Santa Paciência, professor também. Vai falar um pouquinho sobre os 5 anos dessa Casa de Cultura, que é um espaço de resistência tão importante aqui para a nossa cidade. Bom dia, Almir. Bom dia. Então, bom dia, você que está nos assistindo. A gente está ao vivo pelo Facebook da Rádio Aurora, pelo Instagram da Rede Aurora Play, pelo site da rede, pelo canal 171 do aplicativo Sou TV e pela TV da Infoline. Se você quiser receber o programa Voz de Campos todas as sextas-feiras às 8 horas da manhã, é só deixar um comentário aqui que a gente te manda o link pelo WhatsApp. Então vamos começar aqui o nosso programa de sexta-feira, fechando a semana, falando das principais notícias da semana, começando o nosso giro pelas notícias internacionais. A gente teve uma tragédia essa semana, a gente teve um terremoto em Taiwan, né, que foi um dos terremotos mais violentos do país, atingiu 7,4 de magnitude. Nosso outro convidado, Rafael Sanches, acabou de chegar. Rafael, pode entrar aqui, por favor. Entra aí, Rafa. Está aqui também com... Pode entrar de chapéu, de óculos, aqui você tem liberdade. Fica à vontade. Vai, então tá. Bom, então enquanto o Rafael tá ali no camarim se preparando. É chão. Aqui está aqui, ó, a Rádio Aurora. Tem esse nome porque a gente está aqui no Parque Aurora. No final do Parque Aurora, pois é. E aqui o Rafael Sanches, que é um grande artista da cidade, artista visual, ator, educador. Prazer ter você aqui, Rafa. Pode sentar ali, por favor. E antes de a gente conversar com o Rafa e Almir, vamos continuar aqui com o giro da semana, né? Nas notícias internacionais, a gente teve essa semana o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, promulgando uma lei anexando o território de Essequibo, que é uma região rica em petróleo, faz parte hoje da Guiana. O Maduro alegou que haveria bases secretas do governo americano na região. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? O governo da Guiana não se manifestou. Já ver o que o Maduro vai fazer, se ele vai fazer uma invasão de fato, se a gente vai ter uma guerra aqui no nosso continente, ou se é apenas um blefe, né, pro período eleitoral lá na Venezuela, que está passando por eleições presidenciais, eleições bastante polêmicas também, já que a candidata de oposição, a Maria Corina Machado, não conseguiu escrever sua chapa. Isso foi motivo de uma nota do Itamaraty, que foi respondida pelo governo Maduro. Então, assim, as relações entre Brasil e Venezuela têm escalado em tensão por conta das eleições e da questão democrática no país. Outra notícia importante essa semana: o governo de Israel admitiu, eles assumiram a responsabilidade pela morte de 7 funcionários estrangeiros da organização humanitária internacional World Central Kitchen, que estavam levando comida para civis em Gaza, né? Mesmo com os carros do comboio estavam identificados com o símbolo da ONG, eles foram bombardeados pelo exército de Israel. Então são mais inocentes
entre as mais de 30 mil pessoas que foram mortas pelos ataques, os bombardeios de Israel na faixa de Gaza. Aqui no Brasil, a gente tem aí essa semana uma notícia importante, a gente está acompanhando que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná está julgando Sérgio Moro por abuso de poder econômico, Caixa 2 e outras irregularidades encontradas na sua eleição para o Senado pelo partido União Brasil. O placar da votação estava empatado quando a juíza Cláudia Cristina Cristófani pediu mais tempo para analisar o caso e o julgamento será retomado na segunda-feira. Então o senador Sérgio Moro pode ser cassado. Essa ação que entrou foi o PT junto com o PL. Então, por que o PL tem interesse nessa cassação, né? O Jair Bolsonaro está de olho e a sua esposa, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, ela pode ser candidata ao Senado pelo Paraná. Então, você aí que não gosta do Sérgio Moro, se você está comemorando a sua cassação, é melhor você colocar suas barbas de molho, porque Michele Bolsonaro pode ser eleita senadora pelo Paraná e ficar 8 anos no Senado. O que é ruim sempre pode piorar, exatamente, né? Exatamente. Michele Bolsonaro é uma pessoa muito esperta, preparada, inteligente, rata de política. Quando ela conheceu o Bolsonaro, ela era funcionária de gabinete de um deputado do Centrão. Ela é de Brasília, então assim, ela entende muito bem de política, está inserida, é uma liderança de igreja, então tem essa experiência e essa legitimidade também, né? Enfim, e tem, sem contar que ela tem o capital político do marido por trás, e o quanto o Sérgio Moro, a gente sabe muito bem, é um inepto, né? Sérgio Moro. E nada no Senado é a mesma coisa, ele é muito limitado intelectualmente, enfim, a figura, acho que a Michele no Senado aí não é pouca coisa não, vamos abrir o olho. Vamos aguardar de qualquer forma o resultado da eleição, da cassação. Outra notícia importante que a gente teve no STF dessa vez, o Supremo Tribunal Federal, ele está votando a chamada tese do poder moderador das Forças Armadas, né? Com o voto do ministro Gilmar Mendes, formou-se uma maioria para refutar essa interpretação de que as Forças Armadas tivessem legitimidade para fazer algum tipo de intervenção legal, constitucional na política. O STF está determinando que não tem nenhum cabimento essa interpretação. Já foi a época de golpe militar no Brasil, apesar de grande parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro defenderem, terem ido para o quartel, pedir golpe, ter tentado um golpe. Isso não tem nenhum fundamento legal, que a gente já sabia, mas agora está sendo chancelado pela Suprema Corte do Brasil. Outra notícia da semana, o relatório do Tribunal de Contas da União mostrou que pelo menos 2 milhões de munições foram vendidos de maneira irregular durante o governo Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro prometeu para você que ele ia armar a população para você ficar protegido da bandidagem. O que aconteceu, na verdade, foi a farra da bandidagem comprando arma e munição do próprio governo. Segundo esse relatório do Tribunal de Contas da União, as fraudes, né, que resultaram na venda de mais de 2 milhões de munições irregulares, elas envolviam desde CPFs de menores de idade comprando munição, pessoas mortas compraram munição e gente que nem informou o número da arma conseguiu comprar munição com o governo Bolsonaro. Então foi a farra da bandidagem comprando arma e munição durante o governo Bolsonaro. E aí, chegando aqui na nossa paróquia, a gente vai passar pelo estado do Rio de Janeiro, e as notícias aqui nunca são boas, né? São sempre as mesmas coisas. O Ministério Público Eleitoral se manifestou em favor da cassação da chapa do atual governador Cláudio Castro, do PL, do seu vice Tiago Pampolha, por práticas eleitorais ilícitas envolvendo projetos da Fundação CEPERJ e da UERJ. Tá? As apontadas pelo Ministério Público Eleitoral incluem 20 mil contratações temporárias sem processo seletivo. Então a gente está caminhando aí para o Rio de Janeiro ser hexa antes da seleção. Expectativa para o Cláudio Castro ser caçado e preso em algum momento, o que não é surpresa pra gente. Aqui em Campos, vamos falar da política local, que é muito conturbada, né? Almi e Rafa, a gente teve a Justiça Eleitoral, realizou ontem, na quinta-feira, dia 4 de abril, a gente está aqui na sexta-feira, a retotalização dos votos das eleições
de 2020 para vereadores, porque a gente teve a cassação de 6 vereadores em Campos por fraudes nas cotas de gênero. E aí a Justiça Eleitoral determinou ontem que vão assumir esses 6 lugares os seguintes vereadores: André Oliveira, Álvaro César, Beto Abençoado, Fabinho Almeida, Jorginho Virgílio e Tony Siqueira. Então, se você que comemorou a cassação dos 6 vereadores, vê se você acha que essa lista aí vai melhorar alguma coisa na Câmara. Porque eu posso dizer que já não tem nenhuma mulher aí, né? A Câmara que não tem nenhuma mulher continua sem. Trocou 6 por 12. E o problema não era a cota. Exato. Pois é. E a Câmara continua sem mulheres. Mas a grande verdade é o seguinte: cabe a você que está nos assistindo votar em mulheres, né, meu amigo? Votar em pessoas negras, votar em trabalhadores. Para de eleger esses mesmos caras que não querem o bem da nossa cidade. A gente passa pelo que a gente está passando, com problemas na saúde, problema no transporte. O transporte de Campos continua sendo uma tragédia, né? O nosso amigo Derek aqui teve dificuldade para chegar hoje para trabalhar. A gente tem que agradecer, inclusive, ao pai do Derek, que foi um herói, né, que garantiu o começo do programa, trouxe ele aqui, porque o transporte público em Campos é uma vergonha, continua sendo, não tem interesse das autoridades melhorar, entre outros motivos, porque a Câmara de Vereadores, que é o lugar do povo, que tem um papel também de fiscalizar o Poder Executivo, é composto por essas pessoas que a gente coloca lá. Então vamos botar a mão na consciência e votar melhor aí, a gente está em ano eleitoral. E aí, para completar aqui, né, o cenário confuso, o Rafael Sanz, que é ator, isso aqui parece uma peça de Shakespeare, um negócio difícil de acompanhar, mas o deputado estadual Tiago Rangel anunciou pelas redes sociais que ele vai ser pré-candidato a prefeito pelo Partido Podemos, com o apoio de Rodrigo Bacelar. Sendo que a família Bacelar, na semana passada, tinha lançado no evento do Partido União Brasil a delegada Madeleine Dickmann como candidata a prefeita, pré-candidata ainda a prefeita. Então, os Bacelar estão apoiando o Tiago Rangel, estão apoiando Madeleine Dickmann. Então, quem eles estão apoiando? Ou eles estão apoiando os dois. E para completar essa confusão, o atual prefeito Vladimir Garotinho, ele postou uma foto nas redes sociais tomando café com o ex-prefeito Arnaldo Viana, sua ex-esposa, sua atual esposa, sua ex-esposa Ilsa Viana e o seu filho Caio. Então, assim, Arnaldo Viana, que é um desafeto histórico da família, foi aliado lá atrás, mas enfim, romperam há muitos anos e as famílias Viana e Garotinho nas últimas décadas têm disputado Campos do Goytacazes, e agora a gente vê esse cenário aí onde aparentemente o Arnaldo Viana agora está com o Vladimir, é isso? A família vence. Olha lá, é aí, ó, bota aí pra gente. Essa é a foto. Caramba. Olha lá. Vladimir Garotinho sorrindo ao lado de Caio Viana, sorrindo, Arnaldo, sua atual esposa, que eu esqueci o nome, e Ilsa Viana, olha só. Cara. Família venceu. Família vence. Pois é, e aí? O amor é a única verdade. O amor, e o discurso foi esse, né? União, paz, pelo bem de Campos e tal, enfim. Eu não sei o que o pai dele achou disso, o Antony Garotinho, né? Mas isso sinaliza o quê? Que a família Viana vai apoiar Vladimir nessa eleição, é isso? Léo, a gente pode analisar também todo o contexto da foto, que as mensagens subliminares, elas existem, né? Total. A xicrinha do Flamengo, ou a comida da quentinha, isso não é à toa. Isso está ali proposital. O governo de caráter populista, ele traz essas características para trazer uma proximidade com a população. Sim. E que, na verdade, tudo ali é simbólico, só para trazer essa proximidade que a gente sabe que, na verdade... até porque, assim, o Vladimir e o Caio, eles não viveram a vida do povo trabalhador, né? Não. Na verdade, eu não sei nem qual é o ofício deles, se eles trabalharam alguma vez na vida antes de virar político, né? Enfim, o Vladimir nasceu num palácio, literalmente. Palácio Laranjeiras, Palácio Guanabara. Embora cultue a Lapa de Campos, mas a gente sabe que não a gente sabe que o Vladimir faz esse personagem popular nas redes sociais, mas na verdade ele é um ator, né? Porque ele tem uma vida de príncipe. Ele é um bom ator, Rafa, você que é ator. O que você acha da atuação do Vladimir nas redes sociais? Você viu ele na tragédia lá de Santo Eduardo com um jet ski a 1 palmo de cima da água,
né? Um assessor filmando, você viu essa cena? Eu vi o comentário, me contaram. Pois é, ele é um bom ator, ele convence com o teatro de que ele é um bom prefeito. E nesse vídeo faltou assessoria. Faltou assessoria. Porque você pode ser muito bom, mas se tua equipe não te assessora bem sobre a altura da água. Pois é. Né, o que mede uma galocha branca, inclusive, fica lindo com contraste da água marronzinha, uma galocha branca fica. Tchau, né? Pois é. A gente revelou os bastidores, né? Da cenografia ali, do teatro, do prefeito, né? É muito doloroso tudo que estamos vivendo. Acho que a nível planetário, né? Cada um com a sua bonequinha, mas... Na verdade, essa encenação, a política enquanto espetáculo de teatro, não foi ele que inventou, né? O pai dele fez muito isso, mas ele está se dedicando bem, assim, a fazer palhaçada na internet, né? O Vladimir. E aprendeu um pouco com o candidato dele à presidência, Bolsonaro. O Bolsonaro faz muito isso também, né? Ia falar sobre isso, porque ele realmente ele sempre fez, né, desde o começo da assinatura da posse com a caneta BIC até o café com leite na padaria. Aí ele vai pro churrasquinho, senta, aí joga farofa no colo, né? E pensar que a gente tá falando disso, falando dessas coisas dos nossos representantes, né, bicho? É doloroso. E cria, né, cara? Tudo novinho, né, cara? Tudo novinho, tudo... Podia, sei lá... Podia fazer uma coisa diferente, né? Totalmente, não ser tão vintage, tão... Só novinho. Pois é. Mas assim, pelo menos, pessoal, a gente tem, né, esses políticos com essas práticas, as mesmas oligarquias dominando a cidade, esse tipo de prática, mas também tem gente boa na política, pra gente não desacreditar totalmente da política e alimentar o discurso deles, que é discurso autoritário, antidemocrático. Já que a política não funciona, a democracia, vamos dar um golpe de Estado, que é o que aquela turma que ficou lá na frente do quartel e invadiu, né, as sedes dos três poderes, eles acreditavam nisso. Então tem gente boa lutando. Então, para aproveitar, queria fazer um convite para vocês. Amanhã, nesse sábado, né, esse sábado, dia 6 de abril, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que é daqui, do interior do Rio, é de Friburgo, ele vai estar na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Saneamento de Campos e Região, que fica ali na rua Marechal Floriano 147, perto ali da Fundação Zumbi, dos Palmares, né? Da antiga Apalusa, se você é da minha idade, você vai lembrar. Ele vai estar ali debatendo a reestatização da SEDAI às 9h30 da manhã. Vai ser uma conversa aberta, todos estão convidados. Se você está insatisfeito com o fornecimento de água, né? Se você está faltando água na sua casa, se a água está chegando com má qualidade, está chegando uma água salobra, uma água suja, né? E se você percebeu que desde que a SEDAI foi privatizada, aumentaram, suas contas vieram cada vez mais caras e o serviço de água está cada vez pior, isso se deve justamente à privatização da SEDAI, que foi pensada para lesar você e aumentar os lucros desses bilionários. E o governador Cláudio Castro, a gente sabe, se reelegeu distribuindo dinheiro à torto e à direito com o dinheiro da privatização da SEDAI. E agora você aí tá com o abacaxi na mão, pagando a conta d'água cara, tendo problema, ficando sem água, recebendo a água de baixa qualidade, para esses bilionários ganharem cada vez mais dinheiro às custas do seu sofrimento. Então a gente vai conversar amanhã com o deputado Glauber Braga sobre isso. Você está convidado, pode ir lá levar a sua situação, denunciar o que está acontecendo no seu bairro, e esse programa também é um espaço de denúncia para vocês, se quiserem, pode deixar qualquer comentário aqui que a gente vai ler. Hoje a gente já está aqui com a dona Noêmia Magalhães, mandou um abraço também para o Rafael, para o querido Almir. Querida dona Noêmia. Beijão, dona Noêmia. Nossa amiga Dani Pado também está aí. Bom dia, Dani. Rosemary Fior, nossa querida amiga, bom dia. Rose. Quem mais está aí? A Vanessa Gomes Sampaio, nossa querida amiga também. Atual esposa da Arnaldo Viana Edilene, né? Obrigado, Vanessa. Sempre muito bem formada, né? A atual esposa do Arnaldo, que também está metida na política, né? Ou não? Não conheço ela, não. A história que ela ia vir de candidata em algum momento, enfim, né? Mas fazendo parte dessas famílias é difícil você ser político, né? Tá no sangue deles, o que eles não fazem outra coisa além de política. Na atuação no público e no privado, né? Político o tempo todo. Eu acho que a vocação de professor está magoada, né? Você não falou em educação, você falou
Sim. São 8 anos sem um aumento, sem nada. Então é preferível ser político do que professor. Professor é uma profissão muito ingrata, realmente. Professor, né? Imagina. E aqui em Campos, especialmente, a gente soltou um dado há pouco tempo. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Sem ajuste. E o salário dos professores de Campos são os piores do estado. Não por acaso o resultado do IDEB são também os piores do estado. O município do porte de Campos, o maior extensão territorial, e o município recebe muito dinheiro de royalties de petróleo. E dinheiro as condições de trabalho também. E o dinheiro que vem de Brasília para a educação, para o professor não é pago com o nosso dinheiro daqui. Sim. Esse dinheiro que vem de fundo, né, da educação, do Ministério da Educação. Não me lembro agora qual é o fundo. O fundo de educação. Compreende? Sim. Com certeza não é pouco. Pelo tamanho não da é cidade, pouco. Pelo tamanho da estrutura, quantidade de escolas pouco, aqui não é pouco. Não é pouco. São 8 anos. Esses educadores perderam 40% da capacidade econômica deles, se não mais. 40%. Quase metade do poder de compra, né? E aí o que acontece? Tem a sobrecarga, o cara vai trabalhar em cada vez mais escolas para poder recompor a renda que ele perdeu, vive sobrecarregado, cansado. É nisso é sobrecarregado, pegar 2 matrículas, sei lá o quê, chega a um salário acima de não sei quanto, 2.000 e pouquinho, e paga 25% de imposto de renda. Sim. E ainda... Imposto de rico. Não há lógica, é outra coisa, é patológica. Sim. A situação. E ainda por cima ele tem que se deslocar num município com extensões territoriais enormes, com uma rede de transporte público terrível. Né? Aí o cara tem que pegar várias conduções, aí não consegue pegar ônibus, não passa, aí vai pegar uma van e outra van, e andar, carona. Bicicleta, isso se a gente pensar aqui no núcleo urbano, né? Quando você vai para o interior, aí a desgraça é completa. A educação no campo é uma questão já há anos sendo discutida mesmo dentro da própria Secretaria de Educação do Campo. Tem pessoas especializadas estudando e tentando implementar essa região. Você entende? E educação no campo não é apenas os assentamentos, é educação no campo. Esse campo é imenso. Sim. O município de Campos é imenso. É do tamanho de alguns países europeus, tranquilamente. Sim, sim. E tem todas as riquezas, Campos, né? E paga por isso, acho, pelas suas virtudes. Por que a gente não sai do lugar, continua? Campos está decadente, né? Vamos combinar. Ela já teve uma posição melhor. Né? Sim, mas assim mesmo ainda cooptada, porque as mesmas famílias, né? Tomando um cafezinho, dando risada e mandando na cidade, fazendo seus acordos, né? E a gente pagando o pato. Porque uma terra de inúmeras virtudes. E aí que veio carcará sanguinolento para cima, né, cara? Qualquer povo com suas riquezas vai pagar por um processo de colonização, de roubos. Todos. Você entende? Aztecas, maias, todos. Egito, todos vão pagar. Entende? Tem uma hora que eles vão ser invadidos para tomarem as suas riquezas. O que está acontecendo com a Argentina? Caramba, aí... Aí para explicar, pessoal, o Rafael Sanches, que eu apresentei aqui, né, artista plástico, ator, educador, ele é argentino de Buenos Aires. Sim. Antes de a gente perguntar ao Almir sobre a Santa Paciência, explica pra gente como é que você veio parar aqui em Campos do Goytacazes. Eu preferi começar com ela. Começar com ela. Essa é uma longa história, né? É porque é uma história de amor, cara. É a única, acho que uma das poucas formas de você vir para Campos é por amor, cara. É atrás do amor, do lado do amor, em volta dele. É o melhor motivo, né? Mas sair do Rio de Janeiro para vir para aqui o Rafael é fundador do SEAD também, que é uma escola muito tradicional lá em Santa Teresa. Tem muita coisa lá. É a primeira, vou chamar de cooperativa, porque não é a nomenclatura cooperativa, mas surge como cooperativa de trabalhadores. Compreende? Sim. Aí você conheceu a Lúcia e veio para cá? Exatamente, mas não a conheci no SEAT, não, conheci na CAL.
A escola de teatro A escola de teatro, na formação de atriz. Muito atriz. tradicional também, para quem está assistindo a gente. Sim, a escola sim. Bom motivo. Então, vamos agradecer a Lúcia. Já fiz o convite para ela vir para essa bancada, por ter trazido o Rafa aqui para nossa campus, porque a gente precisa muito, né, de artistas e educadores como o Rafa e como o Almir. Almir, conta pra gente aí, primeiro, explica o que é o Santa Paciência. Para quem não conhece, está assistindo, nunca ouviu falar, o que é a Santa Paciência Casa Criativa? Então, a Santa Paciência é um espaço, eu digo que é um espaço para se fazer arte e cultura de uma forma desburocratizada. Todas as manifestações artísticas encontram lugar lá de uma forma ou de outra para se apresentar. Então, a gente surge como uma casa em 2019 com um espaço colaborativo, compartilhado, né, com a ideia de compartilhar os espaços, não só para se manter, pagar o aluguel e as contas, mas também um espaço para se fazer arte de uma forma mais acessível. Sim. A gente surgiu em um momento em que os espaços públicos eles estavam fechados, né? Quiçá alguns ainda estão, e aí a gente abarcou uma galera que estava sem ter onde produzir alguma coisa. Foi 2019? 2019. Temos um histórico, eu falo temos, porque primeiro a ideia partiu minha e de Alexandre, que é meu companheiro, né? E chegaram outros, né? Embora a gente não seja um coletivo, mas é uma casa colaborativa, né? E com com esse intuito de sermos colaborativos, a gente vai agregando e cada vez mais tendo pessoas para disseminar a arte, né? Então é sempre uma troca. A gente ali cede o espaço e a gente acaba fomentando a arte das mais variadas formas. Então, basicamente é isso. É um espaço, é uma casa em que a gente lida com arte e cultura e as várias formas de manifestações culturais. Legal. O que a gente tem de programação aí para os próximo mês, essa semana? O que já tem marcado que a gente pode convidar o pessoal? Quem quiser conhecer, onde é que fica? O que a gente pode ver lá essa semana? Tem coisa amanhã lá. Fica na rua Barão de Miracema, número 81, né, entre a Pracinha do Canhão e o Hospital da Beneficência Portuguesa, né? A gente funciona de quarta a sábado a partir das 16 horas. A gente abre o final da tarde para um cafezinho. Então, quem é do café tem um café, quem é da cerveja tem a cerveja. E aí a gente tem as exposições, assim, as exposições fixas, né? Ali a gente tem uma exposição que chegou, inauguramos agora no dia do aniversário que completamos 5 anos, que foi no dia 16. Fez 5 anos. E aí a gente teve a exposição. Eu tive que fazer uma cola aqui. Não, tô tranquilo. Senão, eu também tenho minhas colas aqui, tenho várias. Meu TDAH, eu tô olhando 2 colas ao mesmo tempo. A gente tá com uma exposição do Luiz Rufino, que é Formaturas, é a exposição de óleo sobre tela. A gente está com uma outra exposição do Matheus Gomes, que é Escombros. É uma exposição derivada de uma pesquisa que ele fez sobre a intervenção do Porto do Açu sobre aquela área. Então é uma exposição de denúncia. É no dia que a gente fez fazia um bate-papo bem legal lá. Você estava lá, verdade. Um menino virtuoso aqui. Aguerrido, né? Foi lá. E a fotografia, o empenho dele, a trajetória está bem bonita. Soube que está sofrendo umas perseguições novamente por conta do trabalho. Porque mexeu em um vespeiro, né? Então, mas estamos lá com o resultado dessa pesquisa dele. Amanhã a gente vai retomar com um projeto que é o Brisa Bossa, que é um projeto de música, né? Uma galera muito boa, que Gil de Souza está encabeçando, mas uma galera muito boa, né? Só fera.
com uma MPB com uma visitação na bossa, né? E é bem legal. E amanhã a gente tem um diferencial que vai ter um pessoal fazendo uns desenhos, aquela galera do que fica desenhando, me fugiu o nome agora, que fica desenhando arquitetura. A galera essa galera da arquitetura, né, que fica que desenha, claro. Mas que faz grafite? Não. Desenho das é o pessoal do Urban Sketch. Urban Sketch. Meu pai faz parte do Urban Sketch. Aí, ó, tem que levar ele lá. Urban que desenhar. Urban Sketch, pra quem não sabe, é um movimento internacional, por isso que tem esse nome em inglês, mas basicamente as pessoas vão. As pessoas vão, grupos se reúnem e as pessoas vão em algum espaço da cidade, né, que tem um prédio histórico, uma paisagem bonita, e eles sentam com a cadeirinha de praia, uma pranchetinha com papel, um lápis, e eles desenham a mão livre no olho ali, aquela paisagem e tal, e depois eles mostram, conversam, fazem uma exposição. É um projeto bem bacana. Ou você faz isso com lápis, você pega o lápis e depois você pinta com aquarela, principalmente. Fica um trabalho bem legal. Pode usar nanquim também, mas enfim, é bem bacana. É, uma galera bem boa. Então a gente vai ter esse diferencial lá. Então amanhã, a partir das 8h, né? Aí, ó, a gente tá bacana. Lá. Rolê cedo. Vai, eu cedo, apoio. Cedo. Hoje em dia, dormir cedo é bom, gente. Tem mais disposição pra virar a noite, não. É o que eu costumo dizer, assim. Porque as pessoas muito perguntam, assim, no imaginário de muita gente que não conhece, mas como é que é o bar de vocês? Como é que é o restaurante de vocês? Assim, não somos nem bar nem restaurante. Estou há 5 anos batendo nessa mesma terra. Mas, e 5 falando, nosso rolê é cedo. Então, por mais que a gente faça atividades que tenha música, que tenha bebida e tal, mas a gente não é bar. É um conjunto, com uma coisa apoiando a outra, mas que a gente começa cedo e termina cedo. Mas quem quer derivar para a noite, inclusive eu, vou para outros lugares depois. Aí tem segmentos, né? Então é isso. Não, tem opções. Quem quiser, se quiser virar à noite, tiver nessa disposição. Tem. Você acha que a exposição vai ser dos últimos desenhos que foram feitos a partir do Palácio da Cultura? Porque teve há pouco um encontro. Então, tá tendo me procuraram para falar a respeito, assim, tem uma conversa meio em andamento. No aniversário lá da Santa tiveram 3 desse movimento, fizeram os desenhos do dia, né? Então o Rafael Crespo, que ele está mais à frente disso, me procurou. Eu acho que ele está lançando um livro, e aí eu vi anunciar esse livro. Então ele está trabalhando nisso, então a gente está conversando para desenvolver alguma coisa lá na Santa também. Vi a divulgação do livro. Tá bem bonito, bacana. Tá bonito, tá bacana. Bonito. Esse tipo de desenho sempre foi muito lindo, né? E para além da arte, eu acho importante, porque é um registro, né? A gente está perdendo. Claro. A gente já não valoriza. Enquanto campista, a gente já não valoriza. Já não há uma política de valorização da arquitetura. E aí está se perdendo. Então é um registro bem legal. E Campos, se eu não me engano, parece que tem assim o maior patrimônio de manifestações de arquiteturas variadas de todo o Brasil. Aqui se encontra, de cada década você vai encontrar um prédio, você vai encontrar. Me comentaram que o mapa é extremamente único da diversidade das épocas que estão retratadas ainda na nossa arquitetura. Muito interessante. E você vê que muitas coisas de arquitetura, de história, a gente vai resgatar nos quadros. Você entende? Se você quiser, você vai ter Degas, Rembrandt, você vai aos quadros dos clássicos europeus, até para pesquisar tudo, moda, tecidos, adereços, sei lá, as modas, as joalherias, arquitetura, é onde você pesquisa, nos quadros. Isso aí vai ser material de estudo daqui para frente. Você que é filho de arquiteto,
ex-professor meu, pode me corrigir, mas me chegou a informação também, acho que é uma pesquisa do Leonardo Vasconcelos, de que Campos tinha mais exemplares de mobiliário arquitetônico da virada do século, desde a vinda da família imperial, do que Petrópolis. É mesmo? Mas foi se perdendo, né? Sim. Petrópolis se preservou, Campos não. Então, depois do Rio, Campos tinha mais. Eu cheguei a visitar casas aqui que tem ainda os afrescos, os desenhos feitos pelos pintores que acompanhavam, ou o pintor que acompanhava do Pedro II. A Santa tem os afrescos. A Santa? É isto, sim. Olha Aqueles só. afrescos são de quando? Você tem Não tenho. Eu sei que a casa o barato de lá, um dos baratos da Santa Paciência começa pela casa, né? Sim, a casa é sensacional, pessoal. Conta um pouquinho disso, cara. E não foi por um acaso. Assim, quando a gente pensou na Santa Paciência, pensamos em algumas frentes de trabalho. Para além da cultura, a gente queria discutir educação, né? Então, as rodas de cinema, os cine-debates, né? As conversas, as exposições, nada ou quase nada lá foge de uma discussão. Não necessariamente as pessoas, quando vão lá, só vão deparar com uma exposição. Quando a gente pode trazer uma exposição, a gente consegue trazer uma discussão por trás, a gente também. Isso é maravilhoso. É a forma da gente trazer a pegada da educação com outras vertentes. Claro, sem dúvida. O Marighella já esteve lá? Já. Marighella, que eu também estive lá. Algumas que está precisando voltar. É verdade. Sim, e aí a gente quando a gente também fala sobre preservação do patrimônio histórico. Sim. A gente procurou muito uma casa para alugar que, primeiro, coubesse no orçamento e, segundo, que a gente pudesse mostrar para a sociedade que existe uma finalidade que não necessariamente demolir para virar estacionamento. Né? Que é a pior coisa possível, né? Que é a pior coisa. Com isso que é o que a gente está falando, que o nosso patrimônio acaba... Pior que estacionamento? Tem algumas casas de culto, tem sim. farmácia. Se mantiver o prédio histórico de pé, já menos mal, né? O problema é quando derruba mesmo. E aí a casa, como eu estava falando... Não combina demasiado. O pouco de levantamento que eu consegui, através de algumas conversas com a família dos proprietários, que é uma casa do final do século XIX, né? 1800 alguma coisa ali. Porém, ela passou por uma intervenção no início do século XX. Então, ela tem duas... Quem entende de arquitetura percebe que ela tem a característica do século XIX, meado, final do século XIX, e já início do século XX, que é o jardim, a garagem, né? Que é uma... Que foi... A casa, ela é interessante porque naquela rua ali as casas eram geminadas. A Santa também era fruto de uma casa geminada, porém o dono, o primeiro habitante ali, ele comprou a casa ao lado, demoliu e virou a casa para o lado, porque era uma casa muito úmida. E as netas, que são as atuais herdeiras, viviam gripadas, viviam doentes. Aí virou. E aí também, né, carros chegando, então aí ele já contemplava uma garagem, né, para os carros. Então, percebendo naquela rua, é a única que tem garagem, é a única que tem jardim lateral, é a única que tem... E uma arquitetura viva, ela ia vivendo junto. E os afrescos, eles são desse final do início do final do século XIX, né? Que é uma característica daquela região ali, que quando também a pesquisa que em conversa que eu já tive, que era uma comitiva que vinha, né? Sim. Que as pessoas vinham visitar e elas passavam tempo aqui, né, nos lugares. Então elas ficavam um tempo, e nesse tempo, né, dentre as atividades era deixar algo para casa. E aí uma forma de arte, né? Entregar arte, tá lindo. os afrescos. Que é presente melhor, né? Não é? Claro, eu acho muito equitativo, né? Estou te hospedando e aí se trocam afetos de diferentes formas, né?
Mas também tem aula de teatro no Santa Paciência. Então o que está tendo? Tem uma programação fixa? A gente está remodelando o curso de teatro, né? E aí a gente inaugurou uma sala, um espaço, que é um espaço de ensaio, né? Em homenagem a um amigo, David Moreira. E aí a gente está remodelando o curso de teatro. Estamos com inscrição aberta, né? O Fernando Rossi continua lá com a gente, e aí voltado para o público infantil, infanto-juvenil, né? E aí a gente está com inscrições abertas, né? A galera que estiver ouvindo aí, que estiver querendo fazer teatro para criança e adulto, legal, procura a gente lá. A gente ainda não começamos, estamos formando turma, estamos organizando as turmas para começar. Crianças e jovens. E jovens. Não, e que adultos horário? também. Adulto também? Também. E que horários? Adulto, porque quinta-feira de 6h30 às 20h30. Dá pra você sair do trabalho e ir direto pro Santa Paciência. Tá E relaxar e tal. E criança, quarta e sexta, de 18 às 19h30. Também horário depois da escola. Depois da escola. Esse público, a gente pensou nesse horário justamente isso, para contemplar a galera que sai do trabalho ou da escola. E já tem um tempo esse trabalho de ferradinha com as crianças? 3 para 4 anos. Caramba, 3 anos de curso. 3 anos. Começamos na pandemia com uma outra vertente, mas curso 3 anos. 3 anos de manutenção já é uma vitória. Esse será o quarto. Já é uma vitória. Já é um logro, sem dúvida. São tudo isso que eu falei são manifestações fixas, né? Além daquelas que perpassam o ano inteiro pela casa, né? Nas atividades que a gente vai fazer. Coisas que eu vi lá e muito interessante era vestuário. Tinha um brechó lá também, não? Era uma loja. Não somente como pessoas que criam roupas, né? Tem vários, não é? Fala um pouquinho disso. Com esse aniversário, eu comecei a tirar alguns projetos que estavam engavetados e voltei com uma loja colaborativa. A gente teve lá no começo de 2019 até 2020 uma loja que funcionava ali, né? E aí, tanto como outros empreendimentos. E aí, com a pandemia, muita gente... Todo mundo saiu, né? Todo mundo... Óbvio. Foi um momento de se recolher. Muita gente fechou. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso, assim, porque não é fácil manter as portas abertas 5 anos, não. Não, é isso que sobretudo passando por uma pandemia, né? Sim. E aí, esse ano eu voltei com a loja. E aí a gente com esse aspecto de loja colaborativa, mas loja colaborativa Santa Paciência, que são produtos da Santa. Então ali a gente tem desde a ecobag da Santa, mas a gente tem um brechó masculino da Santa. Tem brechó feminino que não é da Santa, mas que a gente recebe de tempos em tempos. Então vai e vem. Se você você quer colocar suas roupas lá, você vai por um tempo, coloca, depois retira para outro. A gente tem um sebo. Na verdade, a gente tem 2. Um sebo da Santa e um sebo que está chegando, da Mariana. A gente tem postais de fotos de um trabalho do Wellington Cordeiro. Postais? Livros à venda, porque... Postais. Livros à venda, livros novos de autores que passam lá. Então, agora esgotou. No de Adriano Moro já esgotou, de Marcele. Mas temos 2 de Rafael Crespo e tem um ainda de... da escritora viajante de Manuela Ramos. Então, livros novos e sebo. Então, e estamos fomentando essa loja e está começando agora com essa característica da cara mesmo da Santa. É muito bom ter um lugar como esse na cidade, né? Privilégio. É muito bom, é um privilégio porque por tudo isso que ele está contando, cara, essa troca e um espaço onde sempre que eu fui lá é um espaço de encontro, de debate e de afeto, porque você chega lá e vai encontrar gente muito
luzinha, muito foguinho, muito bonitas. Você entende? Não, a galera lá é especial mesmo. Inclusive isso alimenta, bicho, nessa solidão, nessa... Sei lá, esse mundo frio que a gente vive. Não, e nessa coisa assim que é isso, cada vez mais, né, mergulhados numa tela, sei lá, adoecidos por uns TikTok, né? TikTok, sei lá. Não, tá horrível, cara. Tá. É horrível. Onde vai, né? Sacrifica muito nossa infância, gente. Eu estava vendo agora se o mundo das apostas, você começa a apostar com 11 anos. Mas não é 2 ou 3, são milhares e milhares de crianças no recreio das escolas apostando. Cara, isso é uma loucura. Tem os 3, 4 coisas que apostam, não é só, não é esporte que eles nem acompanham o loucura. O Boca Juniors. Do que Rafael está falando, a casa, por tudo isso que a gente trabalha, eu costumo dizer que a arte ela tem um componente subjetivo que é a magia. Ela te contagia sem a gente perceber e promove a transformação. E a casa, ela tem esse outro componente. A casa, ela traz isso, traz uma espécie de bem-estar. É uma casa que está no centro, mas que de repente você meio que entrando na atmosfera, porque também é ambientada, é pensada, né, a decoração para ambientar mesmo e te tirar um pouco da realidade que a gente vive. Por um aconchego. E trazer esse aconchego, essa memória afetiva. E isso faz com que a gente se sinta, a ideia de se sentir em casa mesmo, acolhido. E isso faz, eu acho que completa a magia. Né? Então, acho que a ideia, claro que não foi pensada nisso, né? Foi acontecendo, mas para trazer, e a gente consegue esse retorno, de trazer esse bem-estar. Quem entra na Santa Paciência não sai da mesma forma. Sempre como... Porque ela é atingida impactada por muitos elementos de afeto, de história, de política. E sabes uma coisa que eu percebi, que eu lembro um pouco de Buenos Aires, é que é um lugar que você pega teu cafezinho, você senta num cantinho e você pode ficar lá, tranquilo, tomando teu café, lendo, pensando, se recolhendo. Você diz, E cuidado, que esta cidade é muito menos agressiva fisicamente para as pessoas, mas assim mesmo tem uma hora que esse sossego de um café, dos cafés de Paris, de Buenos Aires, de Montevideo, um lugar onde você se refugia com teu livro, com teu jornal. Saudade do jornal de papel, senhor. Que saudade, cara. Fica com a mão cheia de tinta, né? Não é nada. Ficava a mão cheia de tinta do jornal. Muita saudade. Ainda existem alguns. Agora eu vi essa semana que olha só, engraçado também, o Campos Ocorrências lançou um jornal. Vocês viram? Formato tabloide. E assim, eu tive acesso, né? Tava lá no sabia. No edifício Connection, onde a gente tem agência, e peguei, olhei esse Campos Ocorrência, dei uma olhada. É um tabloide simples, mas bem feito, bacana. Fiquei feliz. Como jornalista, né? Talvez você vê um empreendimento jornalístico tradicional acontecendo, você torce que dê certo. Eu sinto muita saudade daqueles jornais que tínhamos assim, tanto, sei lá. Sim. Pasquim, sei lá o quê, mas tinha jornais e revistas simples sobre psicologia. Lampião, cara, vanguarda da discussão, da vivência, do encontro LGBT+. Era muito bacana. Acho que não vai morrer. Eu acho cultura. Eu acho que a mídia impressa não vai morrer totalmente, não. Não tem mais o poder que tinha, mas. Claro. Vai virar a questão de resistência, né? Claro. Que o Almir faz no Santa Paciência. Antes da gente falar sobre isso. Aí vira elite também, aí vira luxo. Você tem. Eu tenho uma revista com uma tiragem apenas de 300 números. Eu tenho um número daquela revista. Esse Campos Ocorrência, eu vi lá a tiragem de 3.000 exemplares. Imagina. O básico. Tá começando, é bacana. É o básico. A gente está com vários comentários aqui. O Léo Zanzi está assistindo, a Mariana Peçanha,
Tá? A Vanessa Gomes Sampaio fala que hoje é água suja para o povo pobre, aqui no centro estamos tomando água suja. É uma denúncia. Aqui? No centro de Campos. A Vanessa, que mora ali no centro de Campos, ali perto da Igreja Boa Morte, você vê, privatização da SEDAI, né? Os caras estão lucrando e dando água suja para você, água suja de cara. Lúcia Talabi, só tem gente linda nesse programa. Sou fã. Beijo, lindões. Beijo, Lúcia Talabi, nossa querida amiga, companheira do Rafa, maravilhosa. Já convidei ela várias vezes para cá também, uma hora ela vem. Ela é muito ocupada, tá lá com Enlabar, ela é super artista, com a Aerosom, passar pela Santa. Não, com o grupo Aerosom, aí a puxada é brava também, com Fernandinho Codesso. Teve aqui Fernando Codesso. Imagina. Tá, Jailson e Julinha. Isso, que é o pessoal do grupo Erosão, né, que tá desenvolvendo. Gravamos uma parte aqui desse trabalho. Pois foi muito legal. Aliás, daqui a pouco tem a estreia da peça no Teatro de Bolso. Daqui a pouco falamos sobre tudo falar isso. sobre isso. Na minha vez, eu falo um pouquinho do Grupo Erosão, da Casa Duna. Vamos embora. Vanessa Gomes, o Colégio Liceu não está fornecendo café da manhã. Os alunos estão estudando com fome. Olha aí, absurdo. Às 10 horas, incabível reduzir a alimentação dos alunos que já são massacrados de fome em casa. Só estuda em escola pública pessoas de baixa renda porque não tem grana para estudar em escola particular. Denúncia importante aí da Vanessa. Léo Zanzi, que bancada massa, saudações. O Santa é maravilhoso, ter Ferran e Almir na gestão já é ostentação. Léo sempre galanteador. Ele é demais, ele conquista a gente. Vanessa Gomes, Léo, avisa a atual gestão da prefeitura que os aposentados da enfermagem estão ganhando tão mal que tem gente que está buscando sacolão na igreja de São Benedito. Tem gente que conversou comigo, me informou que está devendo a agiota, sendo ameaçado, impossível que alguém dê a vida trabalhando e quando se aposenta não tem o mínimo de dignidade. Da enfermagem? Da enfermagem, aposentado. Pública e privada? Deve ser. Acho que da pública também, né? Estão precisando de sacolão. Muito sério isso. O Alexandre Ferran, coletivo Denzebar, estará lá amanhã junto com o Violeta Bossa Trip. Do que eu falei que vão estar fazendo uma sketch lá. Bossa. Legal. Amanhã na Santa. Pedro Otávio Cavalcante, viva o Santa Paciência. Grande Pedrinho, abraço. Vanessa Gomes, minha mãe foi um exemplo de pessoa discriminada por esse município, não recebeu aumento 2% dado pelo município aposentado. Isso aí. Aí o Ferrando de novo. Almir, fala dos espaços disponíveis para locação, parceria para projetos e empreendimentos criativos. E aí? Então, a gente também é um espaço de empreendedorismo, é um espaço de não só de pensar, de fazer cultura, mas também de movimentar o empreendedorismo. Como eu falei, em 2019 a gente tinha uma loja colaborativa, 2 brechóis, um ateliê, era uma loja de garimpo, depois virou um ateliê e um escritório de arquitetura. Hoje a gente tem esses projetos que são meio que movido pela própria Santa Paciência, né? Mas a gente é aberto a espaços para novos empreendedores, né? A gente tem espaço ali até para coworking, né? Até para reuniões. Legal aí, a gente tem sala para atendimento, porque no passado a gente teve alguns psicólogos que passaram lá, então salas para atendimento psíquico, social, psíquico, para atendimentos com psicólogos ali. Então, tem essa característica também de empreendedor, legal, de acolher empreendedores com seus projetos, né? Então, a gente está aberto para isso lá também. Pessoal, é só entrar em contato comigo, mandar mensagem lá pro Instagram do Santa Paciência. Demora, mas respondo todos. Aí. É um espaço assim, muito bacana mesmo, acolhedor, então não deixem de conhecer. Tá ali perto da Pracinha do Canhão, um espaço lindo. E que já está funcionando, já tem toda uma dinâmica, um conhecimento, isso é muito importante. Sim. Já são 5 anos. E com pessoas que são multiplicadoras. Sim. E que necessitam lugares assim. Porque as pessoas que eu encontro lá são exatamente aquelas que falam assim, onde que a gente se encontrava? Já teve o Bal Vermelho, né? Do Carlitos Vasquez, que é antológico, né? Mas não é isso, é outra coisa isto. Mas quando eu digo o Bar Vermelho é porque as pessoas se encontravam, jornalistas, artistas,
estudantes, os livres pensadores de Campos se encontravam lá no Bar Vermelho. E aí houve outros, mas a Santa Paciência, que não se propõe ser um bar, né? E estar bebendo, mas é um lugar de encontro dessas pessoas, de jornalistas, artistas, educadores, pessoas inquietas. Sim. Trabalhadores, cuidado, não estou assim, né? Porque os trabalhadores. Que sentia que não se encaixava muito no mainstream de Campos, tinha bem deslocado, no Santa Paciência encontra um espaço, né, de pertencimento. Isso. E de prazer, de estética, de beleza. Acolhe. E para além dessa galera que realmente está despatriada, a gente também acolhe o novo, né? Acolhe aquele que também não tá se sente deslocado, não se encontra, e ali é um lugar disso, de acolhimento. Eu digo que do portão para dentro eu tomo como meu. Então, assim, essa questão de proteger, de estar abarcando, de estar e administrando essa onda, essa boa onda, como falavam. Tem muita coisa acontecendo lá. E você, Rafa, quais são os projetos? Você está com a Erosão também? Eu estava pensando assim, estou na Erosão, mas eu vou começar vou começar a falar do meu espaço de trabalho, né? Porque tudo surge quando com Lucinha a gente vem para Campos, óbvio, vem com ateliê. Um bebê, 2 bebês, 1 bebê e meio. Rudá nasce já aqui e Jasmin vinha no colo, e a gente vem com o nosso ateliê, oficina, ateliê. Espanhol seria taller, um taller de artes, né? Que é o que tínhamos no Rio de Janeiro. A gente vem com o nosso ateliê. E eu tenho, entre tantos privilégios, porque me sinto uma pessoa realmente privilegiada e vivendo um milagre desde que nasci. Depois eu conto um pouquinho. Mas eu já sou um milagre e um privilegiado pela vida, pela história, por lo que consegui, pelas pessoas que consegui conhecer, com quem trabalhei, como trabalhei, em que etapas, em que lugares. É uma lista de privilégios e de alegrias que eu vivo. Entre essas alegrias e privilégios, eu tenho um ateliê a vida toda. Desde a adolescência comecei a conviver no meu quarto com cavalete, com pintura, com tudo, né? Transformava o meu banquinho da mesa de almoço era meu cavalete dentro do meu quarto. Você entende? Então, entre 2 banquinhos, você tinha um que era cavalete de pintura ao óleo. Então, quando a mãe chamava, vem para almoçar, eu tinha aqui com os 2 banquinhos, um sujo de tinta e outro que era, sei lá, de meu irmão seria. Mas esse ateliê, esse espaço de expressão é absolutamente visceral, ele é necessário, anda comigo, anda com minha família. Você chega no Rio de Janeiro, na casa de Jasmin e Rudá, é um ateliê também, há um ateliê. Inclusive porque Jasmin já trabalha há muito tempo como diretora de arte, cinema, que é o que ela estudou. E então tem sua obra, cuida, né? Acaba de voltar agora da Bienal de Laos, com um trabalho impressionante que levaram ele e seu grupo, que é o Cucli, que é um trabalho de feminista, negro, diaspórico, se é que não me equivoco nas palavras, de umas meninas que se conheceram, todas elas estudando na Argentina, mas são argentinas brasileiras, 2 delas, uma colombiana, uma menina norte-americana, enfim. Trabalho lindíssimo.
Então, essa questão do ateliê nos leva a estar permanentemente produzindo, tanto no Rio como aqui em Campos. E com a colaboração de Codessa, Julinho e Juliana, e também acaba a gente produzindo plasticamente, ateliermente, artisticamente em Atafona. É um espaço inspirador. Então a gente está assim com um triângulo muito rico e provocativo, que é Atafona, Campos, Rio. Esse ateliê, por que eu quero falar do ateliê? Porque não é, ele é também incomum na sua tarefa. Ele é um ateliê escola. Sempre o processo ateliê, podemos chamar tradicionalmente por discipular, enfim, sempre teve o assistente, o iniciante, o pupilo, mas também ele, como ateliê, ele tem projetos de educação. O meu, especialmente, eu como artista visual, muito especialmente, de muitos anos, é a questão da arte educação socioambiental. É uma coisa que a gente começou há muito tempo. Junto quando, estou dizendo, a década de 80, quando começou a ser utilizadas as palavras de ecologia, meio ambiente. E aí a gente já brincava, meio ambiente não, eu quero o ambiente inteiro. Enfim, isto com os educadores, exatamente lá entre o São Vicente de Paula, no Cosme Velho, e o SEAT, em Santa Teresa. Essa parte da minha geração está nessa puxada de linha, nessa vanguarda, onde a própria pedagogia percebe que tem que discutir e estudar mais profundamente as questões ambientais. E aí estou ligado a Jacob Kaim, petropolitano, maravilhoso, que foi o primeiro a fazer o mestrado em pedagogia ambiental. Primeiro, e eu era não somente parceiro, amigaço, era ilustrador dos materiais com ele, chegamos a publicar muita coisa, primeiro individualmente, depois com a FTD, vendíamos 50.000 livros por ano, então isso começando no mimeógrafo, até claro, a FTD quando viu que a gente vendia muito, de porta em porta, vendíamos 50.000 livros, e comprou nosso projeto, aí a coisa tomou um outro rumo, mas fomos muito felizes com esse procedimento de ligar a arte, a ciência e a educação às questões socioambientais. E a gente continua nisso. Hoje estou muito firme com a parceria com meu filho, com o Rudá, que estamos assim desenvolvendo projetos lindíssimos nessa área da educação ambiental, da arte e educação. Mas também estamos juntos, né, com Lúcia e Rudá, junto a Codessa, a Fernandinho Codessa e a Julinha, que criam a Casa Duna em Atafona, e daí como uma casa de pesquisa, de pesquisa artística e histórica. Eles acabam, Fernando acaba conhecendo com Lucinha, e a partir das inquietudes dos estudos deles sobre linguagem, sobre teatro, passando por canto e outros mestres que eles foram estudar, aí nasce o grupo Erosão, que é com Jailson, são as primeiras pessoas assim. Jailson esteve aqui com Jailson esteve aqui com cena, né? Dando entrevista e fazendo a cena do nosso próximo trabalho, que é Convivência e uma Ilha. Inspirado na Ilha da Convivência, que não é mais nem ilha, que está ligado a esse drama de Atafona, da erosão, enfim, do fechamento da saída do rio, ao porto, a salinização daquelas terras pelo porto, enfim. Ou seja, o aspecto trágico que permeia aquela região tão bonita, cara,
uma restinga única no mundo, você entende? Se não me equivoco, esse tipo de restingas só se espelha na África. É o tipo de restinga, se eu não me equivoco. Tem um pedacinho aqui no Brasil e outro pedacinho lá na África. E esse tipo de restinga de manguiçais não se repete, a não ser nessa região. Não sei qual é a característica muito específica. Eu sei que Rudá foi o diretor de arte do livro que retrata essa restinga, um livro de produzido lá pelo Porto, né? Não vou lembrar o nome agora das empresas, não estou para isso. E bom, mas a partir do nosso ateliê a gente faz os espetáculos de teatro, estamos fazendo, e os nossos projetos, que está ligado, por exemplo, ao meu trabalho, como os bonecos, né? O Guirá Goitacá, que é um boneco que já é emblemático aqui, que nasce como, digamos assim, como um mascote do Trianon, de momentos muito felizes que surgem do meu próprio ateliê, que foram 2 momentos muito lindos aqui em Campo, que foram as 2 mostras de teatro de boneco. Como eu sou bonequeiro, na Argentina o boneco, o teatro de títeres, o que aqui podemos chamar de bonequeiro dos melhores, de fantoche, de mamulengo, e porque a coisa começa com 4 anos na minha vida. Então eu agora estou com 74 anos, então eu tenho 70 anos de relação com os bonecos, com o títere. É muito tempo, é uma vivência da minha vida, né? E do teatro de boneco, de títeres, o teatro de forma, mais sofisticado, maior, aquele que ocupa, né, outras linguagens, a performance. Então o teatro de forma, o teatro de animação, o teatro de títeres, o teatro de bonecos é parte essencial da minha vida. Então, e é parte essencial desse taller, desse ateliê. E agora Rudá também se soma a isso, tá João Cruz também, que é um assistente meio, um discípulo, sei lá, um parceirinho, um cria, que vem já de vários anos, vem desde os primeiros trabalhos com o grupo Erosão, que aí tem Pontal, que fizemos primeiro, um espetáculo maravilhoso de rua, cortejo, lindíssimo. Depois fizemos um museu ambulante, junto também com a Casa Duna, que é um museu que acho que a grande particularidade dele é essa, ele não está fixo, ele vai até o bairro, você entende? As pessoas não vão, você entende? É um museu que vai. É muito legal. É numa escultura, né? Cênica que se traslada, que é para explicar, é um barco, é um camelinho de 5 rodas. Ele começa como se fosse um monociclo e termina como um grande barco que carrega o museu, que a última vez que apresentamos tinha 36 fotografias históricas dessa região de Atafona e arredores, do universo do pescador, do universo da erosão. E com esse museu a gente já andou um bocadinho. Estivemos em Campos, estivemos na UEF, tivemos em escolas públicas, e a última vez estivemos lá mesmo em Atafona, na Vila dos Pescadores, aí de frente para o rio. E ele tem um trabalho, bom, vocês imaginam, se é um museu, ele tem um trabalho não somente museológico, como histórico, como resgate, porque tem fotografias lá que as pessoas se encontram, se vem criança, vem avô, bisavô, os barcos do tio, entende? Então é uma coisa muito viva. Quando estamos em Atafona é extremamente vivo, porque pessoas que estão
participando dessas fotografias, estão vivos, estão lá. E conversamos, e filmamos, e documentamos, e nos divertimos, e somos muito felizes com esses encontros, porque são verdadeiramente particulares. Verdadeiramente particulares. Com pessoas que conviveram com tudo aquilo, com a ilha, com a transformação brutal daquela saída do rio hacia o mar, cada vez mais dificultada. Então, é engraçado porque a gente, através do nosso trabalho, toma contato com a beleza, com as graças da vida e dos lugares, e com a tragédia que acompanha esse lugar, né? Que aparentemente não estamos livres dessas tragédias, desse mando, dessas poluições. E aí a gente vai hacia a situação mundial mesmo, né? Um momento muito particular do planeta, né? Enfim, da humanidade, da saúde mental. É muito grave, muito doloroso, muitíssimo doloroso tudo o que está acontecendo. Óbvio que a gente continua produzindo como resistência as nossas alegrias, nossa arte, nossa cultura, nosso carnaval, nosso teatro. Mesmo que falando de coisas muito sérias, graves e dolorosas, a gente o faz de um modo que te conforta esteticamente, compreendes? Que te dá uma esperança, te dá uma reação do modo que é feito. Este último espetáculo do Fernandinho, Codesso, é de multilinguagens, então é muito difícil, muito divertido, muito intenso, porque passa pela performance, passa pelo vídeo, pelo videoarte, pelo cinema, passa pelo teatro. E eu estou na parte plástica com a minha equipe, né? Que é o Rudá e o João Cruz e Rudá Sánchez. Essa é a base. Depois ainda vai se somar André Tuguignon, um legítimo Tuguignon, né? Aquele comentarista, né, que não era do Rio de Janeiro, Tuguignon, amigo de Pelé, um dos fundadores do radialismo, me parece, assim, esportivo. Tuguignon. Também devo somar ainda na escola um serralheiro e uma modista, uma costureira, para dar acabamento no... E é um trabalho difícil, viu, João? Imagino. É difícil porque você tem que atender todas essas linguagens que o Fernando une e bom, já é uma dificuldade imensa harmonizá-las. Dificuldade, um desafio. Um desafio, claro que tem essas dificuldades, mas ganhamos dos prêmios da Lei Paulo Gustavo, então estamos com as condições de realizar, né? E estamos nesse processo maravilhoso. Pois é, a gente está falando aqui, a gente ficou muito tempo num período de resistência mesmo, sobrevivendo. A gente teve 4 anos de governo Bolsonaro, e o que eu estou falando aqui não é uma opinião, é uma coisa pública. Ele tinha a cultura e os produtores culturais, os fazedores de culturas como inimigo de Estado, né? Ele, enfim, não executava as verbas, todas as ações dele foram atacar os artistas, né? Vocês estão sentindo já uma melhora? Porque o pessoal do Grupo Erosão veio aqui, o Fernando, a Júlia, a gente conversou, e eles falaram que já começou a melhorar. A própria realização desse trabalho já é um sinal de um novo momento, né? Vocês estão sentindo uma melhora, Almir, lá no Santa? Como é que é? O pior já passou? Não vai baixar a guarda, né? Mas dá para respirar agora? Eu espero que o pior já tenha passado. Mas eu tenho percebido uma melhora, sim. As próprias leis de incentivo, né, chegando, vários editais saindo, né, com uma abrangência grande, editais com a finalidade de chegar
aquele pequeno produtor, aquele que produz mesmo lá na ponta. Isso é bem interessante. Eu acho que uma coisa que eu também passei a ver da metade do ano para cá, que também é fundamental, é esse movimento na economia, né? O dinheiro começou a circular. Então, na medida que o dinheiro começa a circular e o poder de compra das pessoas começa a melhorar, elas vão poder ter acesso ao que muitos acham que é supérfluo, mas que é fundamental, que é o lazer e a cultura. E aí a gente entra nisso, né? A gente percebeu que essa falácia de que cultura e lazer é algo que não faz parte, não é fundamental, a gente teve uma prova de que na pandemia o quanto isso foi fundamental, principalmente para a saúde mental das pessoas, né? Então não é supérfluo. Não, de forma nenhuma. Então eu tenho visto que sim, que as condições têm melhorado. Penso que o pior já passou. A gente está em um momento que pelo menos dá para planejar, né? O que já é muito. Então, eu acredito que sim. Nesse sentido, sim. Óbvio, eu estava pensando, ele estava dizendo que a arte cura, cara. A arte tem um trabalho, não somente com os processos de arte-terapia, ela cura no fazer, no participar. E durante a pandemia a gente viu como um dos processos de deter a decadência da saúde mental, porque ela ajudou muito, mas não deu certo. O planeta está muitíssimo mais doente do que antes da pandemia. Se agravou. O que chocou muito minha geração, que estávamos pensando, gente, na era de Aquário. A gente vinha sonhando com a era de Aquário. E a era de Aquário entrou com Urano na cabeça e as coisas ficaram extremamente difíceis, seja pelas explosões do Sol, que também parece, seja com toda essa coisa que o Tesla queria evitar, né? Que essa descarga energética sobre o cérebro da gente, seja pelos celulares, pelas máquinas, seja pelas antenas com as quais a gente convive, antenas de captação, isso tudo está influenciando. Fora, então, também o avanço já brutal do capitalismo, né? Nessa versão que, como é neoliberalismo, como chama? Neo não tem nada, liberalismo, fascismo, essa implementação do individual, do egoísmo, tem muita falácia, né? O que é empreendedorismo? Empreendedorismo são lugares onde onde não há emprego, onde não há produtividade, onde a indústria está sendo combatida. A Argentina está sendo absolutamente destruída. Compreendes? E sei lá. A Argentina está vivendo um momento dramático, né? Deve ser a pior situação do planeta. Cuidado, tirando as tragédias de Iêmen, Palestina, não estou falando isso. Não é faixa de Gaza, né? Claro. Israel jogando bomba em mulher e criança todo dia. Não é um país que esteja em guerra, entende? Não está sendo atacado. Ou está, só que de uma forma extremamente subliminar. Mas o Javier Milei, ele anunciou que ele ia fazer um estrago, né? Ele foi eleito para isso. Ele anunciou, mas ele não tinha esses votos. Que juntou foi, claro, a direita já, a arquitetura das oligarquias argentinas que sempre estiveram ali. Ele não tem esses votos. A turma do Macri, né? A Buri, todo o pessoal apoiou ele do Pentágono, enfim. E como é que o garoto pobre da periferia de Buenos Aires votou nele, o cara do interior votou nele, que levou a classe trabalhadora argentina a votar nesse cara? Essa parte da patologia que eu ia falar. Ele foi elogiado ontem pelo FMI, viu? O FMI voltou, o Milei.
Não, mas isso é outra. Teve superávit. Se há uma coisa que também está muito sacrificada é o jornalismo, a informação. Sim, então sim, não se. Você entende? Provavelmente 98% da informação é errada, é mentirosa, é manipulação, claro. É parte do jogo das finanças. E o que se comunica é o que vai interferir nas finanças, entende? Não vai interferir, não vai modificar a saúde mental das pessoas, vai piorar. Sim. Compreendes? Porque a orientação vai ser como que economicamente está vivendo o planeta. Você entende? É isso que se fala de que este momento do capitalismo é muito mais brutal porque não é um capitalismo produtivo, é o especulativo, é finanças, entende? E essas finanças envolvem o narcotráfico, as guerras, entende? Quando Milei fala assim, eu sou um anarcocapitalista, é anarcocapitalista, porque quando você imagina dolarizar, é abrir a porta, pronto. E aí você não consegue acompanhar nunca mais os fluxos de dinheiro, de fugas, ou de limpeza, entende? Aí que está aberta a porta. Você pode ver. Não existem países dolarizados. Acho que tem 3 ou 4 países dolarizados trágicos. Estados Unidos não gosta de que os países dolarizem, que usem a moeda dele. Não gosta mesmo. E se o golpe não se deu aqui é porque os Estados Unidos não quis. Sim, isso é fato. Inclusive o Biden cobra isso do Lula. Pô, eu não apoiei o golpe que o Bolsonaro quer dar em você e você fica me criticando. Tá aí alinhado com a China, com a Rússia, com os BRICS. Não, mas estamos alinhados com o mundo inteiro, cara. Nós, os brasileiros, aquelas brasileiras somos politeístas. Mas, Rafa, então, a gente aqui no Brasil tem uma tendência a idealizar os argentinos também, de que o argentino vai pra rua, vai brigar e tal. Você acha que tem a possibilidade de que o Milei, ele entrou mesmo a piorar a vida dos trabalhadores, enfim, aumentar a taxa... o país inteiro fica ele e os 15 amigos dele. Exato. Que são... O Milei entrou para piorar a vida da classe trabalhadora e aumentar o lucro dos ricaços. É isso. Não é de todos, a gente sabe não é de todos. Tem as 15 empresas. E a vida das pessoas a piorar. Já está piorando. Já piorou muito. Eles vão para a rua, vão fazer uma revolução, vão derrubar o Milei. Porque, assim, esse experimento neoliberal radical também não é uma novidade na Argentina. O Menem. Não, óbvio. E a Argentina viveu um período de instabilidade terrível. Vários presidentes caindo, de la Rua. Foi só os Kirchner que estabilizaram a Argentina. Só o peronismo, querido, só o peronismo. Somente os períodos peronistas, que é uma doutrina, que é um que eu também não entendo. Que é um negócio mas dá para aproximar-se muito, porque é uma doutrina, então está escrita, está dita. Tem. Então tá. E tem como base o que os próprios peronistas ressaltam, é produção capitalista e distribuição justicialista, de justiça. Tem um pouco a ver com o trabalhismo, né? Tem a ver com o Getúlio, tem os seus paralelos. Qual é a diferença economicamente? É 50-50. A metade é da empresa do que produz e a outra metade é do trabalhador que produziu esta riqueza. Esta é a teoria básica. Entendi. 50-50. E Perón falava nem comunismo nem capitalismo, é peronismo, é 50-50. E Cristina Kirchner deixou o país com, acho que era 52%, era estava na mão do capital, 52% do trabalho? Não, ao contrário. 48% estava na mão do capital, voltava para a empresa, e 52% estava na mão do trabalho. Sim. Cristina deixou assim, um salário mínimo de $592. Bom, agora não chega nem a 200. Enfim, isso é muito delicado. Eu posso falar disto porque convivo com isso. E tem uma coisa, quando você vê na doutrina peronista, ela é a doutrina social de Cristo. Entende? Sim. Eu que estudo e estudei muito teologia, entre outras coisas, você nota, a teoria social de Cristo
o início da doutrina peronista está escrito. Sim. Compreende? Como está escrito 50-50. Metade para quem produz, metade para quem pode produz, enfim, para quem. Entendi. Uma coisa Mas você acha que o povo vai para a rua? Vai ter... O povo já está na o governo? Não, o povo já está na rua. O povo está direto na rua, só que está contido até pelos... Violência policial também, né? Não é, a violência não é o que... A violência policial só motiva reações mais violentas. Vai motivar a explosão. Eles estão contidos pelo sistema social. Sim. Pelo que deixou o próprio peronismo, que são as agrupações, enfim, de agrupações que são as que vão dar alimento, tem os padres dos pobres, né, da teologia da libertação, tem muitas estruturas que ficaram construídas ainda durante o período kirchnerista e peronista, que seguram as coisas. Sim. Tem maioria no Congresso, tem no Senado também, né? Tem a maioria, a oposição tem a maioria. A oposição tem a maioria. Insisto, Milei ganha com poucos votos, com 30 e pouco. O que se soma são os outros tipos de fascistas que se aproximam deles. Aí dá uns 50 e pouco, aí passa a dominar. Cuidado, o doloroso é que não estamos discutindo política, aquilo é uma aberração. É aberração, não é política, não sei, é política. Mas é assim, o entreguismo total, é assim, jogar o país fora. Ninguém tinha se animado tanto, nem Macri, nem os outros governos e elite. Muito doloroso. Agora, porque esse 30% de antiperonistas sempre existiu. O antiperonismo nasce junto com o peronista no mesmo dia. Que são as elites, que falam assim, por que tem que compartilhar isso com o trabalhador? Por que meus privilégios vou ter que compartilhar? Por quê? Por que a aposentadoria para a empregada doméstica? Por que a aposentadoria para a dona de casa? Você não trabalha. Então essas são coisas que o peronismo trouxe. E que as mulheres trouxeram. Evita Perón, Cristina Kirchner e outras. E mulheres negras que participaram da libertação argentina. Mulheres negras na tropa. Então tem muita coisa que não se sabe. Não é só mulheres negras, tá? É isso, sei lá. Mulheres negras, mulheres caboclas, mulheres brancas. Entende? Mulheres virgens, mulheres casadas, enfim. A mulher é base no mínimo aqui, o que me corresponde é básico. A mulher na construção, inclusive do próprio SEAT. A dona do SEAT era Terezinha Ferreira, mãe de Bia Lessa. Então estou falando de duas mulheres. Compreendes o que é? Sim. Quem me traz para Campos? Saudosa. A irmã Soraya Chalub. Da auxiliadora. É. Aí fala assim, ia ser líder. Eu. Mas era aqui, via além das coisas e via que a arte era absolutamente necessária, porque ela me traz. Eu migro nos tempos de Collor de Mello, que decidiu, né? Também acabar com o país. Acabou com o Embrafilme, acabou com o cinema brasileiro. Acabou com o cinema. É porque o liberalismo ele se vende como novo, só que é a coisa mais velha que tem, né? Acabar com lei trabalhista. Você volta à época pré-Vargas. O Brasil, 300 anos, teve lei trabalhista nenhuma. Dito livre mercado de trabalho, que nada mais é do que a liberdade para explorar os trabalhadores. Mas assim, vamos já chegando na reta final do programa, a gente tem mais 20 minutos, vamos falar, a gente sempre termina falando da paróquia, né, e da nossa perspectiva, que é a cultura. Mas vocês estão vendo as políticas de cultura de Campos, né, e num ano eleitoral, Almir? Eu sempre bato na tecla de que a política, principalmente nessa gestão, ela é uma política que se abastece da política federal.
na verdade, essa gestão cultural aqui, ela só... Tudo que tem feito é baseado naquilo do fomento federal. Estrutura de fomento que a gente tem em legislação não federal. Há uma política local, não há. Aqui salve o Conselho de Cultura, que é aguerrido, que briga, mas de fazer mesmo cultura e de promover, você não vê uma melhora nas condições, você não vê uma melhora na população, você não vê não há uma política de cultura, né? Então, aqui só é replicador daquilo que é obrigado a fazer. Uma vez que as verbas vêm destinadas, é obrigado a se fazer. Haja vista que a Lei Paulo Gustavo, em vários lugares, estão sendo executadas, e aqui, semana passada, passaram os editais, porque até então, e aí agora está nessa fase de escolha de projetos para começar a executar. Isso porque a Lei Aldir Blanc já está quase chegando. E então, tem uma coisa que me resulta muito misteriosa, por exemplo, eu não posso entrar, nem eu nem meus filhos podemos entrar na lei, em nenhum edital, porque minha companheira é funcionária pública, é professora, concursada. E aí você diz, onde está isso? Aí as pessoas vão te dizer, está na Procuradoria. Já sai no plano, já não sai um plano onde não se conhece a arte, não se sabe e não interessa, que é o jurídico. Quem decide de que o marido da merendeira, que é um serralheiro, que é um marceneiro, que é um escultor maravilhoso, não pode entrar? Você compreende? A artesã que é casada com gari não pode entrar. Tem cabimento isso. Eu não posso entrar. Então, desse silenciamento, eu sinto. Não, isso é absurdo. Seja por xenofobia, seja pelo que for. Mas são estes últimos períodos que menos trabalhei para campo, porque eu trabalhei em todas as prefeituras, para todos os prefeitos. Por isso eu estava te falando dos privilégios. Eu fiz 12 anos a decoração das avenidas de samba, e ganhando na concorrência. Até que veio, neguinho me surrupiou a última avenida. A avenida do Desfiles, que são 1 quilômetro de pintura, de decoração. De decoração. É meio que 5 quarteirões de um lado, 5 quarteirões do outro. Então, e estava comentando com vocês momentos extremamente felizes que passei em campos produzindo, seja a criação do Guirá Goitacá, que continua vivo e ainda tem suas crias, né? Tem 2 flamands que estão em Quebec, em Canadá, que nascem a partir do Guirá. 2 flamands, são 2 flamengos rosas, que... Está na sua camisa, inclusive. Claro, meus flamengos. Se eles me acompanham agora, já fazem parte. Estamos levando com o Guirá nos próximos meses um pássaro desses, um Guirá, para Buenos Aires, para que trabalhe lá, para que divirta nas praças lá as criançadas. Também minha família é de teatro lá em Buenos Aires, meu irmão, meu sobrinho, minha sobrinha, meus sobrinhos são artistas também de teatro de boneco, muito especialmente, do grupo Libertablas, que é um dos grupos mais significativos da história de Latinoamérica. Tem mais de 40 anos de existência como cooperativa. Então essa questão cooperativa, teatro de boneco, socioambiental, tudo isso nos permeia e conduz nossa barca. Quando eu digo nossa, digo assim, minha, da minha família e das pessoas que estão no nosso entorno, sobem na nossa arca e andam.
Olha coisas que já aconteceram, que eu estava te dizendo, trabalhadas a partir da gente. A mostra de teatro de boneco nacional, com 12 grupos que trouxemos para Campos. 12 grupos, dos principais grupos de teatro de boneco. Se inscreveram e vieram 12 no primeiro festival, e no segundo vieram 8. E estava tudo pago. Nós conseguimos com o governo pagar e com o particular, porque montamos um triângulo entre as escolas particulares e a prefeitura. E o ingresso, que era simbólico, o ingresso não havia ingresso quando o teatro era o teatro de bolso. Então, nesse triângulo, há forma de se produzir. Por que você acha que esse governo não está fazendo nada? Eu não sei porquê, não sei. Com a Auxiliadora a gente se deve um encontro ainda. Porque a Auxiliadora é uma pessoa apaixonada por teatro de bonecos. Ela que me inspira e me provoca a fazer o Guirá. Por quê? Porque ela faz a terceira mostra. Primeiro foram 2 festivais de teatro de boneco. Mostras grandes, com grupos profissionais que vinham, as diferentes técnicas, e a gente apresentava na cidade inteira. Cidade inteira mesmo, hein? Íamos lá para Guarulhos, lá na praça, ia para dentro da Auxiliadora, ia para dentro da Vila Maria, para o Teatro do Bolso, para o Regininha. Então, a gente se movia muito. E depois a Auxiliadora resgata isso na gestão anterior do Trianon e faz um encontro de teatro de boneco, um pouco mais simples, tudo mais, mas teve várias oficinas. Depois teve o Teatro Aberto, que a gente fez com Daniela Paz. Vocês não vão lembrar disso, vocês são muito jovens. Não, também não foi há tanto tempo. Com Daniela Paz, com Cisneiro e com Lucinha. A gente faz Teatro Aberto, que eram companhias também do país que se inscreveram e vieram para o nosso festival. E a gente produziu por aqui. Já não, sem lei Rouanet, sem lei Paulo Gustavo, nem Aldir Blanc. Então, dá para fazer, se faz, há um mínimo de vontade política, claro, de qualquer secretaria, de qualquer... Você entende? Se faz. Agora, há muita coisa acontecendo, viu? Eu acho que nessa gestão tem esse componente, falta de gestão política, mas eu acho que falta de um entendimento maior do que se é produzir cultura. Claro. Não é eventos. Não é eventos. Não é botar o Vladimir jogando mangueira de água nos outros, no farol, não, né? Não é. Não é evento. E esse é o equívoco, né? O pão e circo não é produzir cultura. Não é evento. Não é. Então, produzir cultura não é levar trio elétrico para farol, não é fazer carnaval fora de época. Não é isso. Produzir é algo muito maior, que vai impactar a vida das pessoas. Sim. De uma forma que vai transformar. Aqui a gente está falando de fazedores de cultura, oportunizar e etc. E tal. Mas chegar lá na ponta, chegar em quem realmente é, de fato... a gente não se vê nessa gestão. Claro. Imagina, os bonequeiros assim, Rio, São Paulo, Minas Gerais, vi aqui o que mudava. A criançada não tinha hábito de ver boneco. Aí veio os grupos com diferentes técnicas, com trabalhos maravilhosos, selecionados, com a ajuda da ABTB, da Associação Brasileira de Teatro de Boneco. Não foi assim, chamar meu amiguinho. Não era amiguinho. Sim. Mas somos tão poucos, tão confrades, que ficamos amigos, ficamos família. O teatro de boneco. O teatro aberto era o quê? Era o teatro além dos prédios, na escadaria. Por isso me refiro muito a esses trabalhos que eu tive o privilégio de participar. Sim. Agora a gente está faltando... Outra coisa, a última que eu não posso esquecer. Eu fui produtor com Joca Milarte da única vinda de Hermeto Pascoal. É mesmo? Só isso? Um dos maiores virtuosos da história musical do Brasil, um dos maiores mesmo. Que foi ali no liceu, ali, não foi? Fizemos na escadaria do fórum. Eu estava lá.
Sensacional. E ele achava isso surpreendente. Falei, por que vocês me trouxeram para aqui? E ainda estou ouvindo esse sotaque, porque eu subi no ônibus para descer com ele do braço, né? Que ele tem uma, né? Por ser. E ele ficou muito feliz. E sabes que ele conhecia Campos? É mesmo? Por quem? Por Heraldo Leite. Heraldinho Leite, o relator de futebol. Olha. Porque Heraldo, muito feliz, contente com sua terra, ele não somente foi histórico relator de futebol, né? Do Globo, de não sei o quê, né? Dos mundiais. Heraldo Leite, irmão de Guto Leite, nosso saudoso Guto. Heraldinho Leite falava em campo permanentemente das questões, das não sei o quê. Aí o Hermeto chega e fala, mas eu conheço essa cidade. Isso foi história. Agora, Léo, uma coisa que a gente tem que também analisar, só para encerrar esse assunto, né, que também está acabando o programa, é pensar que essa política de desmantelamento da cultura não começou no governo Vladimir. Não. A gente teve um momento desastroso também no governo Rafael, mas no governo Rosinha também. A gente estava com os equipamentos fechados. Sim. Continuam, né? Tivemos ocupação do Palácio de Bolso. Nós fizemos a ocupação, né? Nós promovemos a ocupação, que foi isso que fez o teatro voltar. Fomos enganados pelo Garotinho na época de que iria fazer uma reforma para que a gente saísse, porque aquilo não estava sendo bom para a imagem do governo, então a gente saiu. Então a gente teve esse período. Então, assim, a gente vem de longos anos de um desmantelamento, de uma falta de entendimento, e não só entendimento, mas é uma falta de política e de fazer. E o que tem feito é graças à resistência. A resistência dos fazedores, resistência e dos é particular, porque se não fosse por Garotinho, também o Trianon teria, o Bradesco teria batado o Trianon. E ele que começa a briga. Tem coisas que eu não consigo entender, cara. E aí, eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, porque nesse sentido, vendo essa lacuna, a Santa Paciência faz. Com certeza. Claro. A Santa Paciência digo, dá para fazer. E mostra que dá para fazer, né? A gente não tem recurso, claro que sim. A gente não tem incentivo, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada. A gente ali é constantemente pondo dinheiro para tirar dinheiro, pondo dinheiro para tirar dinheiro. Claro. Mas pelo quê? Pelo amor ao ofício. Né? A gente acaba entendendo, né, que agora chega um momento que é por amor. Porque se você não tem dinheiro para sustentar o projeto, se a todo momento é uma resistência, a todo momento você está ali, né, batalhando para produzir algo. Às vezes, algo que não se concretiza em 1 ano, em 2 anos, por falta de incentivo. Né? Mas estando ali na resistência para fazer, é por amor. Pois é, mas o amor não bota comida na mesa, não paga conta. E essa coisa de fazer arte por amor é complicado, né? O artista tem que ser encarado como um profissional, que tem que ser remunerado, é um trabalho. Trabalhador. Quando eu digo por amor, é essencial. Um ofício. É essencial, necessário. É o que te move. É o que te move. Mas ali tem muitas contas e a gente e muitos empreendedores que também dependem, né? Sim. Então, realmente Claro. Guardando devidas proporções, o ateliê também vive isso. Ele é um centro de a arte como um todo, o setor da cultura como um todo. Ele tem um investimento, tudo. E ele muitas vezes não é visto por grandes partes da sociedade como trabalhadores. Aí você tem um presidente como Bolsonaro demonizando os artistas, não contribui em nada. Mas enfim, para fechar, a gente tem 5 minutos. A gente tem, vocês falaram aí que esse desmonte da cultura não vem de agora, e realmente não é, mas a gente tem uma eleição. Eu acho que não dá para esperar nada diferente de quem está no governo, do Vladimir, enfim. Mas o que vocês acham que deveria, um governo ideal, né, que vocês apoiassem, o que deveria fazer para a cultura de Campos? Quais são as prioridades para o setor de cultura, para uma próxima gestão? Uma secretaria de cultura que esteja realmente permeável a esse conselho, porque o conselho reúne. O conselho funciona, né? A galera reúne muita informação, muita resistência, muitos talentos aí de pessoas trabalhando. E não sei, assimilar esses talentos e dedicar o que
Não tem... Essa gestão a cumprir projetos, independente da lei Aldir Blanc. Não tem que inventar a roda. Tem muita gente boa fazendo cultura, né? Só precisa que o governo faça o trabalho. Muito menos do que quando eu cheguei em Campos. Quando eu cheguei em Campos era fervilhante. Cuidado, as universidades tinham festivais de teatro, né? As escolas, tinha festivais estudantis, e ainda veio com Cisneiro, que trouxemos o sindicato com também festival. Isso foi muito importante aqui também. A vinda do sindicato com seus festivais, suas mostras. Isso foi um momento muito bacana. Eu acho que fazia a coisa funcionar, como você falou, não é invenção da roda, fazia a coisa funcionar. O Rafael falou, uma secretaria de cultura que pense de fato, né, de uma forma mais abrangente, de receber de uma forma mais abrangente. A gente não tem só os fazedores, os produtores, mas hoje a gente tem as universidades pensando cultura, né? A gente tem um curso de teatro aqui na cidade, né? A gente tem as outras universidades que também têm os seus projetos pensando na área de cultura. É trazer essas pessoas para interlocução. Eu vejo que nesse governo o pouco que se faz ainda é muito engessado. A gente teve pessoas boas, a Kátia Macabu estava fazendo um excelente trabalho, né? Mas chegou um momento que estava tão engessado, que não teve como ir à frente. E assim, você vê as pessoas ocupando cargos, mas de fato não fazendo um trabalho, né? Não por vontade, mas justamente por falta de vontade política, por estar engessados ali, né? Então assim, é um comprometimento maior como é a cultura. Eu vejo que o orçamento deve estar contemplado, porque o orçamento tem o fundo de cultura que a gente não sabe, não vê. Existe. Antes não existia, era numa conta particular. Hoje tem um fundo de cultura, mas cadê esse fundo voltado de fato para a população? Agora, veja, também a cultura vem entrelaçada, irmã da educação. Isso é um equívoco total aqui. Entende? Isso é um equívoco. Nas escolas, ter aula de artes, aí começa a destruir-se, entende? A relação com a cultura. Até a própria secretária... A animação cultural, como que se lida com isso, cara? Porque tem animação cultural, tem o artista, tem o arte educador, há muitíssima gente contratada. Agora, se essas pessoas têm os recursos, um amparo, sei lá, e o aconchego para fazer seu trabalho, eu não sei. Pessoal, a conversa está maravilhosa. Infelizmente está chegando no final do programa. Eu queria, enfim, agradecer muito a presença de vocês e dar as considerações finais, o Rafa primeiro e depois o Almir. Bom, não sei. Na verdade, vamos continuar na resistência, vamos continuar nos expressando e fazendo nossos trabalhos. Isso aqui é um espaço de resistência. A gente agradece ao Germando e Rádio Aurora que dá liberdade pra gente ser dissidente aqui. E não é resistência, é de produtividade, você entende? Produzir alegria, beleza, encontro, produzir o que temos a obrigação de produzir como artistas, e consciência crítica. Sim. E amor, e o encontro, e casamentos. A gente é capaz de produzir muita coisa a partir da arte. Felicidade, saúde de verdade. A gente perdeu. Sim. Desculpa. Não, mas fico pensando, claro, porque eu não desisto, eu levanto todo dia de manhã direto a tomar meu chimarrão e meter a mão na massa. Lixar, pintar, sei lá o que, cortar, escrever. Foi. É isso aí. Mas eu estou com 64 anos, a cria tem que ir, ó. Não, mas tem a Almira aí que tá no auge. Tá vendo? Menino. Se vocês estão dizendo, eu vou acreditar. Não, menino é empresário, cara. Empresário. Eu já sou autônomo, sabe como essa coisa? Independente, artista independente, teatro independente. Ele não, ele é empresário. De uma empresa maravilhosa. Eu não me vejo em nenhum desses lugares, mas tudo bem. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder falar de um projeto que
me é muito caro, né? Por tudo que a gente desenvolve, por tudo que a gente tem e pela lisura que a gente desenvolve lá, né? Chamar a galera para que está assistindo, para conhecer, quem está acompanhando aqui, né? Conhecer a nossa rede social, que é onde a gente coloca a agenda nossa, né? Que é Santa Paciência _CC, de Casa Criativa, Santa Paciência _CC. Lá a gente coloca a agenda. Agradecer muito a oportunidade desse debate, né? E principalmente de um debate, de uma conversa muito séria e sem nenhum tipo de censura e cerceamento, né? Então a gente poder ter esse espaço também para falar também é uma resistência, né? Então eu queria muito agradecer, sobretudo falar sobre cultura, né? Que também é algo, como a gente já falou, sobre marginalizado e por hora, né, também estigmatizado e também deixado para depois. Então, muito obrigado. Estou aqui à disposição sempre que quiser. Maravilha. Vocês vão voltar aqui agradecer ao Rafa e ao Almir, não só pelo ter aceitado o convite, por essas 2 horas de conversa aqui muito agradável, mas pelo que vocês fazem pela cidade. O Rafa está há tantos anos na resistência cultural, pelo Almir, pelo Santa Paciência. A gente tem que agradecer ao Almir por ter esse espaço e valorizar, porque a gente sabe a luta que é para manter. Está aí há 5 anos, não é brincadeira não, enfrentou pandemia, a gente sabe que muitos comércios, espaços culturais fecharam e você conseguiu ele bravamente resistir e proporciona esse espaço que realmente acolhe todos. Estão todos e todas que estão nos assistindo convidados a conhecer o Santa Paciência, curtir lá no Instagram, e aparece lá amanhã abre à tarde, né? Sempre a partir das 16 horas. Então, 16 horas chega lá, toma um cafezinho, come um bolo, depois tem as apresentações à noite, a galera lá do Urban Sketch, vai ser muito legal, tá? Agradecer você que ficou nos assistindo. Gostou do programa? Então, ele está no ar, no Instagram, no Facebook da Rádio Aurora. Segue também a Rádio Aurora no Instagram. Compartilhe esse programa nos seus grupos de WhatsApp. Tá? Agradecer ao Derek, ao Josiel, e um agradecimento especial ao pai do Derek, que garantiu, né, esse programa de hoje, porque o transporte de Campos continua sendo uma vergonha, né? Não é de agora, veio de outros governos, mas o governo Vladimir não faz nada por isso, está lá no Instagram fazendo palhaçada para enganar a população. Mas isso aí, valeu, pessoal, até a próxima. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.